começarmos, um aviso. Discrição do espectador é fortemente aconselhada. O conteúdo a seguir é para fins educacionais e de entretenimento, baseado no testemunho literal do Tribunal Federal no julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado por múltiplas fontes credíveis. Por décadas, o nome Sean Diddy Combs foi sinônimo de poder absoluto no entretenimento. Ele era o rei das festas mais exclusivas, o arquiteto por trás de algumas das maiores carreiras da música, um ícone cultural que parecia intocável. Sua imagem era de celebração, de sucesso, de um homem que transformava tudo o que tocava em ouro. Mas enquanto o mundo via os flashes das câmeras e a opulência, uma narrativa completamente diferente se desenrolava nas sombras, trancada em seu próprio celular. O que acontece quando essas conversas privadas, esses comandos secretos, são expostos sob as luzes frias de um tribunal federal? E se essas mensagens não contassem apenas a história de um homem, mas revelassem um sistema inteiro de controle, manipulação e medo? Hoje nós vamos abrir os arquivos do tribunal. Palavra por palavra, vamos expor as mensagens que Sean Combs nunca quis que o mundo lesse. E o que elas revelam pode mudar para sempre a forma como você vê a indústria da música. Fique conosco. E se você acredita que a verdade deve vir à tona, já se inscreva no canal e ative as notificações, pois esta é uma história que você vai querer acompanhar até o fim. Para entender a dimensão da queda, primeiro é preciso entender a altura do trono. A história de Sean Combs não é apenas a de um rapper ou produtor, é a de um verdadeiro arquiteto de impérios. Desde os anos 90, com a lendária Bad Boy Records, ele não apenas criava música, ele definia a cultura. Ele pegou artistas brutos, como The Notorious B.I.G., e os transformou em lendas globais. Nomes como Mary J. Blige, Faith Evans e Maze viram suas carreiras decolarem sob sua tutela. Ele tinha o toque de Midas. Essa habilidade de criar estrelas lhe deu um poder quase mítico na indústria. Ser escolhido por Diddy era como ganhar na loteria. Uma palavra sua poderia catapultar uma carreira para o estrelato, garantindo contratos milionários, capas de revistas e as melhores posições nas paradas musicais. Ele era o Kingmaker, o fazedor de reis. Com o tempo, essa influência se expandiu para muito além da música. Ele construiu um império diversificado, desde a vodka Ciroc, que se tornou um símbolo de luxo, até a rede de televisão Revolt TV, moldando não apenas o que ouvíamos, mas o que assistíamos e desejávamos. Ele se sentava em conselhos, frequentava os círculos mais altos da política e dos negócios, e suas festas eram o epicentro do glamour mundial. Ele não era apenas parte da indústria, ele era a indústria. Mas o que os documentos do tribunal agora sugerem é que por trás da fachada de sucesso e da celebração, um tipo muito diferente de império estava sendo construído. Um império mantido não apenas pelo talento, mas por um controle meticuloso e, como as evidências indicam, por um medo profundo. Porque, para manter o poder, às vezes é preciso garantir que ninguém ouse desafiá-lo. A transição da celebração. Preta acusação aconteceu em um instante. O narrador nos transporta para o epicentro do drama, a sala do tribunal. A atmosfera, antes carregada de formalidades legais, agora estala com uma eletricidade palpável. Todos os olhos estão fixos na promotora. Ela se levanta. O silêncio é absoluto. Em suas mãos, ela não segura apenas papéis. Ela segura o que alega ser a chave para desvendar a verdadeira natureza do império de Diddy. Estas mensagens, sua voz ecoa, calma, mas firme, contradizem o testemunho anterior do Sr. Combs. Ela começa a ler. A primeira mensagem, datada de 2018, é um comando frio enviado a um executivo da música de alto escalão. O assunto?
uma artista cujo nome permanecerá como Jay, que aparentemente ousou questionar os termos de seu contrato. A mensagem de Didi, projetada na tela do tribunal para que todos vejam, é cirúrgica em sua intenção. Precisamos lidar com a situação da Jay antes que saia do controle. Ela está falando demais, mas o que vem a seguir é o que faz um arrepio percorrer a espinha de todos na sala. Não é apenas uma ordem para silenciar, é uma lição de poder. Lembre-a do que acontece com quem esquece de onde veio seu sucesso. A resposta do executivo é imediata, quase servil, revelando um sistema já em funcionamento. Já estou cuidando disso. Cortei o financiamento da turnê dela. Mandei as rádios diminuírem as execuções. Ela vai entender a mensagem. A câmera imaginária do tribunal focaria no rosto de Didi. Sua resposta, um simples "bom", é seguida por uma instrução que revela um padrão de comportamento. Faça parecer natural. Não preciso de outra situação como a de 2013. O murmúrio no tribunal é inevitável. Isso não era apenas uma disputa de negócios. Segundo a promotoria, era sabotagem de carreira calculada. Era um aviso claro. No mundo de Didi, a lealdade não era uma escolha, era uma exigência. E a deslealdade tinha um preço devastador. O que ninguém sabia ainda era que este era apenas o começo. As próximas evidências iriam revelar um sistema muito mais profundo e perturbador. O que a promotoria começou a desvendar não era apenas uma série de incidentes isolados de um homem poderoso perdendo a paciência. Era um sistema, um mecanismo complexo e bem lubrificado de controle que, segundo as alegações, se estendia muito além das salas de reuniões e estúdios de gravação. A promotoria o chamou de o programa. As mensagens de texto eram o manual de instruções. Corte ouviu, em choque, como as famosas e extravagantes festas de Didi poderiam ter um propósito muito mais sinistro. Eram, segundo a promotoria, festas de alavancagem. Eventos orquestrados não apenas para celebrar, mas para coletar material comprometedor, garantindo o silêncio e a obediência daqueles em sua órbita. As mensagens revelavam um planejamento meticuloso. Uma delas, enviada a um assistente, dizia: "Coloque-a na Blue Room hoje à noite." A Blue Room, ou Sala Azul, segundo testemunhas, era um local específico em suas mansões, notório por sua falta de privacidade e, crucialmente, equipado com câmeras de vigilância ocultas. Mas o controle não parava por aí. Outra mensagem detalhava as instruções para a noite. Certifique-se de que a bebida dela tenha o gelo especial. A expressão gelo especial pairou no ar do tribunal, carregada de implicações. A promotoria argumentou que isso se referia a substâncias adicionadas às bebidas dos convidados sem o seu conhecimento, para diminuir suas inibições e torná-los mais vulneráveis. O objetivo? Gravar. As ordens eram claras e diretas, como nesta troca de mensagens com sua equipe de segurança. Quero vigilância total sobre todos os convidados. Coletem todos os celulares na entrada. Nenhuma gravação, exceto as nossas. A resposta confirmava a operação. Tudo pronto, câmeras ativadas, celulares coletados. Teremos tudo o que você precisa pela manhã. A imagem que se formava era a de um maestro controlando cada nota de sua sinfonia de poder. Cada artista, cada associado, cada convidado era visto não como uma pessoa, mas como um ativo ou uma ameaça em potencial. O sistema era projetado para garantir que todos tivessem algo a perder, um segredo que Didi guardava a 7 chaves. A lealdade era forjada através do medo da exposição. E se alguém pensasse em sair da linha, a alavancagem coletada nessas noites seria a corrente que os manteria presos. Essa teia de vigilância e manipulação psicológica era a base do seu império. Mas a promotoria estava prestes a mostrar.
que quando o medo não era suficiente, as táticas se tornavam ainda mais aterrorizantes. A sala do tribunal, já imersa em um silêncio perturbador, estava prestes a mergulhar em um território ainda mais sombrio. A manipulação psicológica e a sabotagem de carreira, por mais chocantes que fossem, eram apenas a ponta do iceberg. A promotoria argumentou que, quando o controle sutil e o medo da exposição não eram suficientes para garantir a obediência, o sistema de Didi escalava para ameaças diretas e perigosas. O gancho magnético deste capítulo não veio de uma dedução, mas de uma citação literal. Uma mensagem de 2021, referente a uma outra artista que ameaçava ir a público com suas próprias gravações, foi lida em voz alta. A troca de mensagens era com seu chefe de segurança mais próximo. Ela ainda está ameaçando ir a público. Diz que tem gravações que provam tudo. A resposta do segurança foi curta e direta, uma pergunta que implicava um menu de opções sinistras. Que nível de cuidado estamos falando? A resposta de Didi, projetada na tela para que cada membro do júri pudesse ler, enviou calafrios pelo tribunal. A música de fundo para por um instante, deixando a sala em um silêncio mortal, antes de uma batida grave e ameaçadora entrar. A voz da promotora, calma e metódica, leu as palavras que definiriam o resto do julgamento, o nível que faz o problema desaparecer. Permanentemente, se necessário, permanentemente. A palavra ecoou, desprovida de qualquer ambiguidade. A promotoria deixou que o significado pairasse no ar. Isso não era mais sobre contratos ou execuções em rádio. Era sobre fazer uma pessoa desaparecer. A mensagem continuava, revelando a preocupação de Didi não com a moralidade do ato, mas com as consequências para si mesmo. Apenas garanta que nada leve de volta a mim. O que antes eram sussurros e rumores sobre o lado obscuro da indústria, agora estava impresso em preto e branco, como uma evidência federal. A fachada do empresário carismático desmoronava, dando lugar à imagem de um homem que, segundo a acusação, estava disposto a cruzar qualquer linha para proteger seu império e seus segredos. O sistema não era apenas para controlar, era para eliminar ameaças. E a próxima revelação mostraria que ele não agia sozinho. Um império de medo como este, argumentou a promotoria, não é construído sozinho. Ele precisa de uma fundação, de pilares que o sustentem. As próximas mensagens apresentadas ao tribunal foram projetadas para revelar exatamente isso. Uma teia de cúmplices, uma rede de profissionais que supostamente colocaram sua lealdade a Didi acima de sua ética profissional e, em alguns casos, da lei. O foco saiu exclusivamente de Sean Combs e se expandiu para incluir executivos de mídia, advogados e até mesmo profissionais médicos. A promotoria apresentou uma troca de mensagens com um executivo de uma grande empresa de mídia. Nela, Didi instruía: preciso que a história sobre minhas finanças seja morta imediatamente. A resposta veio rapidamente: já estou nisso. Vamos publicar uma matéria positiva sobre seu trabalho de caridade para desviar a atenção. Em outra revelação chocante, uma mensagem para um médico, identificado apenas como Dr. R, detalhava um plano para manipular uma artista durante uma negociação de contrato crucial. Ela está fazendo muitas perguntas sobre os termos. Precisamos que ela esteja mais flexível. O que se seguiu foi uma instrução direta. Dobre a dose da medicação dela antes da reunião. Mantenha-a confusa até que os papéis estejam assinados. A resposta do médico foi um simples entendido, já está arranjado. Essa evidência foi um soco no estômago do tribunal. Mostrava um ecossistema de silêncio e cumplicidade. Não era apenas Didi dando ordens, era uma rede de pessoas, em posições de poder e confiança, executando-as.
Advogados que ajudavam a redigir contratos predatórios, executivos que controlavam a narrativa pública e médicos que supostamente traíam seu juramento hipocrático. Cada um era uma peça em um tabuleiro de xadrez muito maior, todos protegendo o rei a qualquer custo. Este sistema, por anos, pareceu infalível, mas com as investigações federais se aproximando, até mesmo os reis mais poderosos começam a sentir o chão tremer sob seus pés. E é aí que o desespero começa a tomar conta, com os investigadores federais fechando o cerco e as paredes de seu império de segredos começando a rachar. O tom das mensagens de Sean Combs mudou drasticamente. A calma calculista deu lugar a um pânico crescente, a uma urgência desesperada para apagar anos de rastros. Este capítulo do julgamento focou nas comunicações frenéticas enviadas nas semanas e dias que antecederam as batidas do FBI em suas propriedades. A edição do Vídeo se acelera, com cortes rápidos entre as mensagens de texto aparecendo na tela e imagens simuladas de servidores piscando luzes vermelhas. A música se torna caótica, com sons de sirenes e alarmes abafados ao fundo, criando uma sensação de colapso iminente. Uma mensagem, enviada para múltiplos associados, era um comando curto e brutal. Apague tudo, agora. Outra, direcionada especificamente à sua equipe de TI, era ainda mais explícita. Limpe os servidores, todos eles. Não pode sobrar nada. Formate os discos rígidos das propriedades. Faça isso hoje. Era a imagem de um homem tentando desesperadamente afundar o navio de evidências antes que ele pudesse ser apreendido. Ele sabia que o fim estava próximo. Mas a revelação mais arrepiante, o verdadeiro clímax do testemunho daquele dia, foi a última mensagem lida pela promotora, enviada para seu homem de confiança, seu chefe de segurança mais leal. Apenas 48 horas antes do mundo ver agentes federais invadindo suas mansões. Era uma ordem que não falava mais em defesa, mas em destruição mútua. Um plano de terra arrasada. A mensagem foi exibida em tela cheia com as palavras "Queimem comigo", destacadas em um vermelho pulsante. Se eu cair, não vou cair sozinho. A mensagem começava com uma resignação sombria, mas rapidamente se transformava em uma ameaça a todos que já fizeram parte de seu círculo. Ative o plano de contingência. O que era o plano de contingência? A mensagem seguinte não deixava dúvidas. Libere tudo o que temos sobre todos. Os políticos, os executivos, os outros artistas, cada vídeo, cada gravação, cada momento comprometedor. Deixe que todos queimem comigo. A sala do tribunal ficou em um silêncio atordoado. A mensagem não era apenas uma confissão de que tais materiais existiam, mas uma arma apontada para toda a indústria. Era o ato final de um homem que, ao perceber que não podia mais controlar o jogo, decidiu virar o tabuleiro inteiro. Quando a promotora terminou de ler a última mensagem, ela se virou e caminhou lentamente em frente à bancada do júri. A música, caótica, se transforma em uma melodia melancólica e reflexiva. Didi, que até então mantinha uma fachada de força, agora permanecia imóvel, os olhos fixos em um ponto distante, como se visse as ruínas de tudo que construiu. Seu advogado sussurrava urgentemente em seu ouvido, mas ele parecia estar além da audição, perdido no peso das suas próprias palavras expostas. A promotora, com uma voz calma, mas poderosa, dirigiu-se diretamente ao júri e, por extensão, a todos nós. Senhoras e senhores, ela começou, isto não são apenas mensagens de texto, são um manual de abuso de poder, uma crônica de um sistema projetado para silenciar vítimas, para punir quem fala a verdade e para proteger quem abusa de sua influência. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem.
O réu chamou isso de negócios. Ele chamou de a indústria. Ele chamou de cuidar da família. Mas o que as evidências mostram é que tudo o que ele construiu foi uma prisão para todos, que entraram em sua órbita. O impacto dessas revelações foi imediato e sísmico, muito além das paredes do tribunal. Artistas que antes se orgulhavam de sua afiliação com Diddy emitiram declarações distanciando-se. Executivos da indústria que apareceram em suas festas agora enfrentavam um escrutínio intenso. As redes de poder que o protegeram por tanto tempo começaram a se desfazer. Este julgamento não é apenas sobre a culpa ou inocência de um homem. É sobre a prestação de contas de uma cultura inteira que permitiu que o poder protegesse os predadores por décadas. A fachada de glamour desmoronou, revelando uma fundação de medo e exploração. O que vimos hoje no tribunal vai mudar a indústria do entretenimento para sempre. As mensagens foram lidas, os segredos foram expostos e as paredes de silêncio finalmente começaram a ruir. A questão que fica agora, enquanto os ecos deste julgamento reverberam, é: quantos outros sistemas como este ainda existem, operando nas sombras? Deixe sua opinião nos comentários. Se você acredita que este tipo de história precisa ser contada, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. A verdade está vindo à tona, e nós estaremos aqui para trazer cada revelação assim que ela acontecer.